O governo Bolsonaro tem chance de dar certo? Mas espera lá, como assim dar certo? O conceito de dar certo é muito subjetivo, depende da ótica de quem observa. Para um socialista, dar certo seria ir em direção a um governo mais inchado e regulador, justamente o extremo oposto do que um liberal, um conservador ou um libertário defenderia. Então a questão do sucesso de um governo, apesar de existirem muitos indicadores que demonstram a evolução dos dados econômicos e sociais, ainda é algo que depende muito do viés ideológico de quem analisa. Então, em particular, muita gente pode discordar disso que eu vou dizer agora, mas é isso que eu acredito, que na própria essência do que é um Estado, do que é um governo estatal no caso, é impossível dizer que qualquer governo possa dar certo. Pois, por mais que haja boas intenções, que eu acho que, na realidade, até que eles têm boa intenção, mas um governo que assume, ele já nasce degenerado por comandar o sistema que suga recursos e impõe regras injustas sobre os indivíduos da sociedade. Então, qualquer governo estatal é essencialmente errado, somente por existir. Mas também sejamos justos, podem existir pontos positivos em um governo, dependendo do tanto que ele deixa de atrapalhar a população. Essa é a única contribuição que um governo pode dar a uma sociedade, deixar de intervir nela. Quanto menos poder ao Estado, mais poder ao indivíduo. E a autonomia do indivíduo, além de ser uma concepção correta e justa, ainda é o que traz mais resultados positivos em questões econômicas a uma sociedade. E é exatamente por essa lógica que passa a chance do sucesso do governo Bolsonaro, por questões econômicas. Pois é justamente este o ponto fraco atualmente no Brasil. A economia. É óbvio que os maiores problemas da nossa sociedade advêm de fatores morais, é lógico, da degradação da cultura. Mas é muito difícil debater esse assunto com fome. Primeiramente, comida na mesa e dinheiro no bolso afasta a possibilidade de tornar o Brasil uma Venezuela, e depois a gente discute com maior ênfase essas prioridades. E no vídeo que eu falo sobre quando o Brasil se tornará um país de primeiro mundo, inclusive eu recomendo que você assista esse vídeo, eu menciono que a prioridade econômica número 1 no Brasil é resolver o que fazer com a Previdência. É isso. Atualmente a Previdência no Brasil se encontra em um regime de repartição. Basicamente você trabalha para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado. Um completo absurdo. E de acordo com que a população envelhece, isso se agrava exponencialmente, pois serão muitos aposentados para poucos trabalhadores ativos. Então não precisa ser nenhum gênio para entender que o correto é você mesmo trabalhar para pagar a sua própria aposentadoria. Isso é dar autonomia para o indivíduo, para ele decidir o que fazer com seu próprio dinheiro. O governo propôs isso? Ótimo, tem grandes chances de aliviar o problema econômico no Brasil, caso aprovado, obviamente. Outro ponto muito importante é a redução da carga tributária. É bem simples, você quer que os indivíduos sejam mais produtivos? Pare de roubar eles. E por definição é exatamente isso que o imposto é, um roubo. É completamente irracional punir com tributos quem produz e ganha dinheiro de forma honesta. Mas tirando a parte da imoralidade, que é a cobrança de impostos, não deve haver nenhuma dificuldade de ver que se o indivíduo sabe que ele vai ser roubado, ou ele desestimula de empreender, de trabalhar, de produzir, ou ele foge para um outro lugar que ele sabe que tem muito mais chances do governo roubá-lo menos. E com essa fuga de empreendedores e empregadores, quem vai te dar emprego? Quem vai me empregar? Sem falar que o brasileiro já não suporta mais pagar imposto, né? Brasileiro pagando imposto já virou pleonasmo, de tão recorrente e abusivo que é. Algo muito relacionado a isso também são as regulações econômicas e o protecionismo. E a CLT também, que se encaixa muito bem nesse padrão de regulações do governo. Sabe o que faz? Extingue todas. Rasga a CLT, acaba com todas as barreiras de importação, desfaz os monopólios e as agências reguladoras. Afinal de contas, não faz o menor sentido. Pensa comigo. Qual o sentido de querer burocratizar a economia, meu Deus? Pelo amor de Deus. Uma economia forte se faz com as pessoas produzindo, acumulando capital e trocando recursos livremente entre si. Se você impõe barreiras com regulações nessas relações orgânicas e saudáveis da sociedade, por que raios você acha que vai haver alguma chance de prosperidade num cenário com tantos empecilhos desse jeito? É maluquice.
Isso é tão bizarro que só sendo cego mesmo, pra não ver o quão prejudicial pode ser o Estado na vida das pessoas. E eu ainda quero entender um dia, eu acho que eu ainda vou entender, olha o que eu tô dizendo. O que leva uma pessoa a crer que uma única empresa dominando um setor pode trazer mais benefícios do que várias competindo entre si pra ver quem traz os melhores produtos pelo menor preço? Só sendo muito desonesto mesmo, ou burro mesmo, pra não entender isso. E você quer que o Brasil cresça mais ainda, mesmo depois de todo esse beabá aqui que eu passei? É fácil, separa ele. Você viu que a prosperidade está muito intimamente ligada à autonomia do indivíduo. Quer jeito melhor de considerar autonomia do que permitir que os indivíduos não se relacionem mais com o Estado brasileiro, caso eles não queiram? Então, veja só, analisa bem. É óbvio que, pragmaticamente falando, isso é impossível hoje. Separatismo, tendo em vista a cultura nacionalista do brasileiro, é muito difícil de ocorrer. Mas um mal menor, seria pelo menos, rever o Pacto Federativo. Esse é um assunto um tanto complexo, então eu acho que eu vou ter que deixar para um próximo vídeo, um vídeo especial sobre Pacto Federativo, autonomia dos estados e secessão. Vai ficar para uma próxima, tá? No mais, em suma, esse é o beabá, cara. A única chance de o governo atual dar certo é exatamente não dando certo. É desaparecendo aos poucos da vida das pessoas e deixando com que elas vivam as suas próprias vidas. Afinal de contas, não é um grupo de poucos burocratas em Brasília se impondo sobre a vida de centenas de milhões de pessoas que se resolve o problema. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!